Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, hoje é 6 de junho do ano 2022. Eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 e 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde fala também do arrebatamento da igreja, que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Vou ler o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses foi escrito em 51 DC. Portanto, era o Império Romano que predominava. E 1 Coríntios foi escrito 1 Coríntios, se eu passar aqui para os irmãos, que isso aqui é muito importante. 1 Coríntios foi escrito em 56 DC. Também era o Império Romano que predominava. Portanto, essa trombeta que Paulo fala aqui, ela não tem nada a ver com a trombeta do Apocalipse, não. Por quê? Porque a trombeta do Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito no ano 96 DC. Portanto, quando Paulo escreveu 1 Coríntios e Tessalonicenses, Paulo não tinha a mínima noção do livro do Apocalipse, até porque Paulo morreu no ano 67, no Império de Nero. Então, alguns irmãos, eles dizem que essa trombeta que Paulo está falando aqui, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Alguns irmãos dizem que essa trombeta aqui, Paulo está falando da trombeta da festa de trombeta, que seria a trombeta de número 100. Mas eu discordo totalmente com essa interpretação. Eu já criei assim também, mas hoje eu não creio mais, até porque a festa de trombeta, ela tem uma data específica, né? E o arrebatamento da igreja, ele é iminente. Então o arrebatamento da igreja, ele não vai acontecer em uma festa de trombetas. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja, ele é iminente. Então no momento que eu estou esperando o arrebatamento em uma festa de trombetas, eu acabo colocando datas para o arrebatamento da igreja. Então eu queria compartilhar com os irmãos uma interpretação muito interessante que eu assisti essa semana do Dr. Norbert Litt, da Chamada da Meia-Noite. Sinceramente, meus irmãos, eu acompanho a Chamada da Meia-Noite desde 1987, mas eu nunca tinha prestado atenção naquela mensagem. Que mensagem tremenda! Foi uma mensagem que Norbert Litt, ele pregou no Congresso de 2009, em Águas de Lindóia. E segundo o Dr. Norbert Litt, isso é muito interessante. Por quê? Porque para você fazer uma interpretação bíblica, você tem que examinar para quem Deus falou, para quem está falando. Você tem que examinar, então, o contexto histórico. Então, quando Paulo escreveu 1 Coríntios e 2
em 1 Tessalonicenses, que é os 2 textos que está falando do arrebatamento da igreja, Paulo, então, ele está falando para gentios. Paulo não está falando para judeus, ele está falando para gentios. 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. E o império era o império romano que predominava. Então Paulo, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com os soldados romanos relacionando com o arrebatamento da igreja. Segundo aquela mensagem do Dr. Norbert Litt, muito forte, ele diz ali que o seguinte, que ali no Império Romano ali tocava-se 3 trombetas ali, naquela companhia de soldados ali, tocava-se então 3 trombetas ali. Paulo sabia muito bem, porque Paulo estava vivendo naquela época, e Paulo conhecia os costumes ali dos soldados e do Império Romano. Então, segundo Norbert Litt, quando tocava a primeira trombeta ali, os soldados eles viviam então em acampamentos, então quando tocava a primeira trombeta, então os soldados eles tinham então que desamontar as barracas, porque eles viviam em acampamentos, então ele desamontava as barracas. Quando tocava assim então a segunda trombeta, as malas tinham que estar prontas, tinha que estar tudo organizado para a partida. E quando tocava assim então a trombeta de número 3, que era a última trombeta, então ali então dava-se a ordem de comando e partia-se. Então isso é muito interessante. Então quando Paulo fala assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, Paulo está falando da trombeta que era tocada ali no Império Romano ali, os soldados romanos ali, quando tocava antes da última trombeta, quando tocava ali a trombeta de número 3, eles tinham que estar ali pronto para a partida. Dava-se então a voz do comando, o comandante. Olha aqui que coisa interessante, eu fiquei apaixonado com essa interpretação de Norbert Litt, que é uma interpretação bíblica, muito forte isso. Então quando o comandante ali, por exemplo, ele dava a ordem ali, ó, o comandante, quando tocava-se a terceira trombeta, eles já estavam com as barracas desamontadas. Na primeira trombeta desamontava as barracas, na segunda trombeta já tinha que estar com as malas prontas, e na terceira trombeta então tinha que se partir, o exército partia, o comandante ele dava a ordem. É exatamente o que está dizendo aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4. O meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo estarão primeiro. Então o comandante aqui é o arcanjo, porque o meu Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então vai ser dada a ordem no céu. O comandante aqui, o arcanjo, ele dá a ordem. O Senhor Jesus, ele desce do céu, e o comandante do exército celestial, ele dá a ordem. Então Paulo, ele estava fazendo uma analogia com os soldados ali do exército romano. É muito interessante isso. Porque quando desamontava as barracas, o que é desamontar as barracas? Irmão, desamontar a barraca significa que você tem que desapegar desse mundo. Você tem que deixar tudo isso aqui. Desamonte a sua barraca, larga, desapega desse mundo, desapega do seu carro, da sua casa, desapegue das coisas materiais. Esse é o desamontar a barraca. Segunda trombeta, as malas tinham que estar prontas para a viagem. Prepara-te para mudar de país, está em Ezequiel capítulo 12. Como que está a sua mala? Você já está preparado para partir, para viajar? Quando tocava-se então a terceira trombeta, o exército partia. O exército romano partia, o comandante dava a ordem e o exército romano partia. Então, meus irmãos, vai tocar a trombeta de número 3, nós temos que estar prontos para nós partir. Então eu achei isso muito profundo, meus irmãos, muito profundo. Isso está no canal da Chamada da Meia-Noite, num congresso que foi realizado em 2009. Isso é muito forte, meus irmãos. Então eu não poderia deixar de compartilhar isto com vocês.
Sinceramente, eu já vi muitas pessoas dizendo que essa trombeta que Paulo falou aí é a trombeta da festa de trombeta. Não tem nada a ver, não é a trombeta do Apocalipse, mas Paulo estava falando para gentios e o império era o Império Romano. Então Paulo estava usando, ele estava fazendo uma analogia dos soldados romanos ali, com que funcionava o sistema do exército ali. Ele estava fazendo uma analogia com o que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Então isso é muito forte, meus irmãos, é muito importante isso, e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou ver se eu consigo colocar o link desse vídeo no meu canal aí para vocês assistirem aí essa mensagem de Norberto Ilitch, porque isso é muito forte, meus irmãos, é muito importante. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima quinta-feira, uma ótima segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Eu estou sem tempo de fazer live, estou aqui numa correria tremenda, mas eu prometo que logo, logo estarei fazendo uma live para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.